E aí, boa tarde, tudo beleza? Segunda-feira, 16 de junho de 2025. Agora são meio-dia e 49, meio-dia e 50 mais ou menos, porque às vezes o reloginho do carro dá uma atrasadinha. Mas é entre 49, meio-dia e 49, meio-dia e 50. Temos 21 graus. A semana está começando a esquentar um pouquinho, porque a semana passada foi bem gelada. As manhãs, tardes e noites estão sendo ainda bem geladas, mas no dia já estamos tendo uma temperatura aí passando um pouquinho dos 20 graus. Bom, aconteceu bastante coisa legal aí. Não sei se no último vídeo eu registrei sobre a festa de aniversário do meu filho, a alegria da gente de estar com ele, de ver ele feliz, com os amigos, curtindo, enfim. Aquelas coisas que fazem pais ficarem, como é que se fala? Ficarem orgulhosos, ficarem felizes, ficarem talvez se iludindo de que estão fazendo todo o trabalho certo, né? A intenção é fazer certo, né? Depois, na semana seguinte, na sexta-feira seguinte após o aniversário dele, foi o meu aniversário. Foi um dia delicioso, um dia onde eu recebi muito carinho de tudo quanto é lado. Eu adoro o meu aniversário por causa disso, para receber mensagem, é gostoso. Eu escrevi um texto grande sobre isso, não vou colocá-lo aqui de volta. Algumas coisas importantes, como uma mensagem linda, mais uma, né, do Márcio, que me mandou de lá. E foi um dia que eu comecei às 2 da manhã, né? Então, às 5 da manhã eu li a mensagem dele, já me emocionei, fiquei muito feliz. Se emocionar de felicidade é muito gostoso, né? Vamos deixar claro, né? Alguma coisa que é importante pra nós, sei lá, é bom, é gostoso. E fora isso, qualquer carinho, mano, na boa, qualquer feliz aniversário no automático no Facebook faz bem, é gostoso, é um carinho, é uma atenção, é um momento que seja de 10 segundos que a pessoa parou de fazer o que estava fazendo para nos mandar um carinho, ou a mensagem mais gostosa, mais elaborada, que é mais gostoso ainda. Mas é sempre bom, é gostoso demais. E foi um aniversário ótimo. No dia seguinte ao meu aniversário, teve um encontro do pessoal da faculdade, muita gente ali que não se via há mais de 20 anos e tal, muito legal. E, enfim, dias bacanas aí, tendo vindo nas últimas semanas aí. Semana passada foi muito corrida, muito pesada. Eu tive 2 madrugadas seguidas em Itupeva, terça e quarta, e depois na quinta eu ainda tive Nova Odessa, que é bem longe, que é bem cansativo e tal. Mas na sexta fiquei de casa, hoje comecei de casa desde manhãzinha e tô indo pra agência pegar material, levar contrato, fazer todos os meus trâmites para essa madrugada que já tenho novamente Itupeva para correr para lá e tal. Enfim, é meu trabalho, são as minhas coisas. Eu gosto de deixar registrado essas coisas, né? E agora chegou o momento, eu tô ensaiando de fazer esse vídeo, de falar sobre isso, já faz mais de uma semana, e aí eu procuro ver mais um, aí sem querer cai lá, o algoritmo me chama de novo para esse assunto. Eu não quero falar o nome do envolvido, mas vai dar para saber de quem eu tô falando e de uma linha que eu estou falando, né? Eu tô falando de um humorista muito famoso, que já trabalhou em programas de televisão, já se envolveu em muita polêmica, já teve outras ações judiciais agora, semana passada ou retrasada, não sei exatamente quando, estourou a coisa de que ele teve uma condenação gigantesca, ele teve uma sentença fechada, ainda cabe recurso, lógico, e ainda bem. Mas o cara pegou 8 anos de prisão, mais 2 milhões, uns falaram 1,5 milhão, outros falaram 2 milhões e pouco, enfim, uma multa bem pesada, bem grande. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sabe que eu tô nessa cruzada de tentar apoiar o Pirula, né? O Pirulinha, nosso querido amigo, que ele não sabe que eu sou amigo dele, mas ele é meu amigo. E ele teve aquele AVC, aquele acidente vascular, e
E a gente tem duas formas de ajudar. Eu fiz uma contribuiçãozinha lá no Pix dele e também tenho assistido, tenho colocado ali, enquanto trabalho, eu coloco no fundo um vídeo dele. São vídeos normalmente longos, vídeos curtos do Pirula tem 40 minutos, né? E por coincidência, hoje foi meio que a cartada final. Eu falei, não, e sem misticismo, isso é um sinal, não. Coincidentemente, esse vídeo, um dos vídeos lá, eu não gosto de pegar vídeo muito antigo, mas eu vou ter que acabar chegando nos antigos também, porque a gente visualizando e dando mais likes e comentando os vídeos dele, a gente vai ajudando o algoritmo a continuar rodando, a monetização desses vídeos, para gerar um dinheirinho também, para não condenar o trabalho dele ao ostracismo, porque tudo isso é algoritmo, é visualização, é like, é comentário, é tudo isso. Então eu tenho feito isso, assistido no mínimo aí 2 vídeos dele por dia, deixado lá rolando, e enquanto trabalho vou ouvindo ali o que ele tá falando e tal. E coincidentemente hoje ele falou sobre esse cara, só que numa polêmica anterior, que ele também tinha tido uma sentença de prisão, mais multa, mais não sei o que lá. E aí eu vou entrar exatamente no que é muito legal saber que essas pessoas que a gente admira têm um pensamento racionalmente dirigido da forma que a gente acha que seria mesmo. E é legal a gente pegar essas opiniões para ir vendo, né? Porque a gente teve reações. Uma primeira reação muito alta foi eu nem falei o que aconteceu, né? Um show dele, um show dentro de um teatro, onde ele faz uma performance, na minha opinião, de mau gosto, mas isso não tem nada a ver com o assunto. E ele aborda temas pesadíssimos, ele lida com racismo, ele lida com LGBTQI-fobia, ele lida com, tudo que você pode imaginar de ataque a minorias, ou quando você fala minoria, não é em quantidade, você fala em representatividade e poder na sociedade. Então você está falando de várias vertentes aí, né? E até aí tudo bem, porque eu também tô nessa linha, que é exatamente a mesma do Pirula nesse vídeo de 1 ano atrás, que cara, você vai no show, você pagou, é um público específico que tá querendo aquele material, que tá querendo aquele tipo de humor, mas enfim, que tá querendo aquele tipo de humor e que sabe o que vai encontrar. E sendo até bem justo no conceito da minha tentativa de encontrar algumas soluções, também para não achar que está tudo perdido, que está uma merda, existe um tipo de humor bem questionável, até porque todo humor é questionável a alguém, né? Não é todo mundo que vai gostar, que vai achar e tudo mais. E aí, você não gosta, você não acompanha o cara, você não assiste, você não vai no show, você não contribui, você não dá um pix pra ele lá no Apoia-se, enfim. E tá tudo certo, cara, tá tudo certo, deixa ele falar lá o que ele acha e tá tudo bem. E eu entendo, deixando bem claro, sem concordar, mas entendendo, que existe um tipo de humor bem controverso, que é aquela linha do é tão absurdo que vocês vão achar mesmo que eu penso desse jeito, que eu penso essas coisas. E aí, essa é uma das explicações. E aí isso tudo, o que acontece, o grande problema é que esse show foi depois publicado no canal desse humorista. E aí isso gerou milhões de visualizações. O algoritmo pulou para várias outras bolhas, vários outros pedaços e caiu no Ministério Público, que analisou as questões ali que estavam sendo tratadas, já que era um conceito público, deixava de ser uma questão do show lá dentro, privado, para aquelas pessoas que queriam ver aquele tipo de humor. Passava a ser uma coisa que estava escancarada para qualquer um, de graça, aonde algumas linhas ali podem ser entendidas como ofensivas, concorde-se ou não, tá? E aí você ultrapassou um pedaço que essa parte realmente é a importante. Então assim, eu vou deixar claro algumas coisas aqui pra mim,
baseado nessas opiniões de pessoas responsáveis e decentes que eu acredito que sejam, e é só a minha opinião. Mais nada. Não vai acontecer nada se eu for contra, a favor ou ficar em cima do muro. Então eu vou ficar em cima do muro em algumas coisas, eu vou ficar contra em algumas coisas, vou ficar a favor em outras coisas. Aonde eu tô? Eu tô justamente no mesmo ponto do Pirula nesse sentido. Se fosse só o show, ok. Mas colocar na internet, você está procurando encrenca. E vamos deixar claro que a postura desse humorista é de procurar encrenca. Ele navega nesta onda. A onda é, quanto mais eu fizer, quanto mais eu for chocante, quanto mais eu ofender, melhor para mim, porque este é o meu material. Eu lamento que seja porque ele é inteligente. Ele é muito inteligente. Mas enfim, eu lamentar é mais uma vez opinião. Fato é, quando ele arrumou sarna para se coçar, foi quando ele publicou no YouTube. Agora, você pode usar o mesmo argumento, não assista. Realmente não, eu mesmo não assisti. Eu acabei descobrindo pedaços, tem uma ambulância querendo passar aqui, descobrindo pedaços por conta da polêmica toda que gerou. E a polêmica gerada foi a seguinte: o tamanho dessa pena. Eu tive o cuidado de ir até em canais que tratam juridicamente do que está sendo falado da sentença proferida. E concordo com alguns lugares que eu vi, que essa pena, que a redação desta sentença, ela comete muitos erros. Muitos erros. Ponto. O que eu acho, sendo um jurista de merda, ou seja, alguém que não tem a menor capacitação técnica, profissional ou de vivência para dar um julgamento, a não ser um julgamento meu, pessoal, o que eu acho é que não tem prisão alguma para um cara desses, mas tem alguma retratação e tem alguma morrer com algum dinheiro, não um valor milionário, mas um valor pesado. Eu não estou falando de 2 milhões, mas estou falando de 300 mil, 500 mil, não sei. De repente nem esses 2 milhões incomodam, até porque o cara tem milhões de seguidores. Se fizerem uma vaquinha rápida, em um dia recolhem ali o que é essa multa e ele paga e tá tudo bem, beleza. A questão aqui não é a materialidade do assunto, da sentença, é como ela foi feita. E ela tem erros jurídicos analisados por pessoas que entendem do assunto. Aonde está pegando, condenando a isso, está falando aquilo e isso não se associa àquilo, enfim. Essa é uma linha. E claro, a reação corporativa dos humoristas, influenciadores, stand-uppers, que também fazem os seus shows, que geram uma ou outra polêmica, ou não importa. Também corporativista de quase que 100%, fazendo um discurso em uníssono para as pessoas, para mostrar para as pessoas que isso é um absurdo, que é uma censura, que o humor não tem limites e que eu também compreendo. Agora, o Rafinha fazer uma comparação de então vamos processar a Débora Bloch porque ela faz a Odete Roitman, que comete vários crimes. E dessa linha em diante, a Carminha do Avenida Brasil, a Adriana Esteves e tal, porque a justificativa ali é que não é ele, é um personagem. Vamos deixar claro aqui, igualzinho o Pirula, eu concordo com a mesma coisa. Eu não tenho dúvida que este cara, eu não vou tentar o máximo possível não falar o nome dele, pode ser que escape. Ele não é racista, ele na vida prática, pessoal, de relacionamentos, quaisquer que sejam, ele não é... Tá tocando o celular, espero que não pare de gravar. Ele não pensa daquele jeito. Ele não age daquele jeito. Eu já vi questões polêmicas onde ele entra e faz defesas de pessoas específicas e tal. E dá pra perceber que ele não é um cara que ele tem
tem um pensamento, acho que não parou de gravar, né? Que tem um pensamento desta linha e tudo mais. Beleza. Agora, e o poder de influenciar ou reforçar conceitos pesados na sociedade nos dias de hoje? A gente está falando de um país que mata gay, travesti, prostituta, drogado, morador de rua, negros. A gente mata bastante gente em sociedade por vários conceitos. É possível que alguém se sinta ofendido? É possível que um outro lado se sinta, como é que eu posso dizer, se sinta instigado, se sinta legitimado a fazer esse tipo de comentário no seu dia a dia, nas ruas, e até influenciar o comportamento e a continuidade dessas coisas erradas que acontecem? É aí que entra o Ministério Público. Se isso foi feito certo ou não, eu não vou entrar aqui. Se, principalmente, a linha do que ele está falando influenciar uma única pessoa a uma atitude homofóbica, racista, preconceituosa ou qualquer outra linha daquelas, ele está correndo um risco. A responsabilidade é de quem pratica, é lógico, mas o influenciador, e ele é um influenciador, mesmo que pelo humor, ele é um cara que ele tem que assumir esse risco. Ele tem que assumir esse risco. Então, assim, eu recebi do meu irmão um mini vídeo, até antigo, porque eu conheço, é um humorista norte-americano, eu acho que é estadunidense, que ele fala, falei um monte de coisa, fui processado, aí publicamente falei, me desculpe, e a pessoa ofendida falou, mas como eu posso saber que você está sendo sincero no pedido de desculpas? E ele respondeu, muito corretamente, mas como você pode saber que o que eu falei antes era sincero? Tem um detalhezinho só, esse humorista, ele tem um livro, lá atrás, há 10 anos atrás, parece que ele lançou esse livro e tal, e é meio um guia básico de como fazer humor, stand-up e tudo mais. E entre as linhas, isso foi bastante divulgado, ele está ali dizendo que não é um personagem, que você tem que usar coisas que você pensa e sente para poder fazer com que o seu humor seja mais convicto e convincente. Aí é um perigo. Eu sei que tem um monte de merda nisso tudo pra dizer, porra, agora não pode fazer nada. Por exemplo, eu gosto do humor do Thiago Santinelli. É bem ácido e bem agressivo. Pelo fato de ser pro meu lado e critique critique um lado que eu não gosto, eu não posso tirá-lo do contexto de que, sim, ele ofende pessoas. Só que ele ofende pessoas e é processado. Agora, a linha do que ele ofende está instigando uma pessoa a fazer o mal a uma outra pessoa. É isso que o pessoal confunde quando o conceito é liberdade de expressão. Pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, pode demonstrar sua opinião, qualquer que seja ela. Só que, se a consequência do que você publicamente declara pode causar mal a alguma outra linha, alguma outra pessoa, algum outro grupo específico, nós estamos lidando com responsabilidade social. Entendeu? De novo, isto é minha opinião. Juridicamente, eu tenho quase certeza, já apelou tal, tenho quase certeza que não vai rolar nada em relação à prisão, que vai abaixar essa multa aí bastante, que vai vir uma questão reavaliada melhor. Agora, não é porque eu não gosto desse tipo de humor que eu não entenda que seja humor. Agora, não é porque, sendo humor, a liberdade é completa e eu vou falar, vamos matar pretos, vamos bater nos gays, vamos, sei lá, cara. E eu nem estou dizendo, eu não estou dizendo que ele falou isso no show dele. O que eu estou falando é que a influência do que ele fala pode resultar em questões causais sociais bem pesadas. E aí,
nesse momento é o momento em que você tem que prestar contas aos poderes públicos. É consequência. Ele sabia disso. Quando ele publicou o vídeo, não foi a primeira vez, não foi nem a segunda e não será a última. Quando ele publicou o show, ele estava assumindo o risco. E acho que o conceito de... Como é que se pode falar? O conceito de liberdade de expressão já entra para uma linha política e tudo mais, que eu nem quero entrar agora, mas basicamente o pensamento é isso que eu falei. Você pode exercer seu direito de liberdade de expressão completo. Só que você tem que arcar com a responsabilidade se alguma dessas opiniões for influenciadora das atitudes de terceiros, ou se você estiver instigando a prática de atitudes ilegais. E pode ser entendido assim. Beleza? Era isso que eu queria falar. Não sei se foi tudo, pode ser que eu lembre de mais alguma coisa, alguma parte que possa ser importante. Eu tô achando, na minha cabeça, eu tô achando que tá incompleta essa conversa. Mas, assim, eu não gosto. Mas tem um monte de gente que não gosta de outros humoristas que eu gosto. The Office pode ser um tipo de humor que a gente pode comparar bem próximo do que esse cara faz. Mas com muito mais ênfase, muito mais, sendo muito mais direto em relação ao alvo que ele está tentando usar como base do humor dele, tá bom? Para mim, desculpa, a gente tem muito mais coisas importantes a lidar, a saber, a entender, mas mesmo assim, quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem que entender consequências, cara. Tá na hora da gente sair da bandeirinha de uma página só falando liberdade, liberdade, liberdade. E, no fundo, temos consequências em relação a todas as nossas liberdades. Porque nós somos livres até para matar alguém. Agora, você vai ter que arcar com a responsabilidade do que você fez. Nós somos livres para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa ruim, horrorosa, terrível, tenebrosa, mas se ela for contra a lei, você vai ter que arcar com isso. Para mim é simples. Eu, assim, sinceramente, eu não concordo com o discurso de que injustiça, socorro, a não ser se você esteja falando esse tamanho de pena, tem certeza? Fora isso, não. Fora isso, não. Fora isso, é consequência. É consequência da publicação de mensagens que são perigosas. Só isso. Falou? Boa semana. Outro dia apareceu uma moça, uma senhora, que através de um comentário meu no canal do Pirula, me devolveu, entrou no meu canal e me passou coisas bem legais, que ela gostou do que eu falei, da forma como eu abordei, enfim, algumas coisas que eu nem lembro mais, mas tinha a ver com aquele vídeo do Pirula, nem sei se é meu último vídeo. E de repente aparece gente nova aí, mas pelo amor de Deus, gente, sem hater. Eu morro de medo dessa ideia de hater, não é por nada. Outro dia um comentário meu, um idiota colocou uma coisa tão imbecil que eu fiquei com vontade de entrar e comentar em cima da resposta dele, mas eu falei, quer saber? Deixa ele lá, né? Deixa ele lá, só vai piorar. Tudo que ele tá esperando é uma reação. Beijo do gordo, até mais, boa semana.